escuro aqui hoje, Positivity né? Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom, sexta-feira aqui sempre tem um papo mais longo aqui com ela, Flávia Lippe, a Equação. Feliz dia novo, Flávia, bem-vinda. Feliz dia novo. Eu já estava com saudade da nossa rotina, viu? Pois é, essa rotina ao vivo, né, do papo que rola solto. Ô Flávia, a gente sempre fica falando aqui, a gente é da comunicação, a gente fala sobre assuntos, porque ser comunicação não é um fim em si, a gente lida com os temas do mundo, as nossas inquietações, as nossas angústias, mas comunicação é um grande tema. Acho que a gente fica olhando para as redes sociais, para as pessoas, a manifestação, como é que as pessoas comunicam seus sentimentos, seus pensamentos, até as suas posições, onde fica aí um terreno das crenças mais enraizado, e as pessoas entram em conflito, né? A gente que é da comunicação, a gente sempre enfrentou isso, porque você, na sua vida, entrevistou pessoas, provavelmente, com as quais você não concordava, assim, mas você vai entrevistar porque você precisa ouvir essa pessoa para o bem da comunicação. Outras pessoas te ouviram, né, quando você tinha uma posição, e esse encontro é sempre bom, o contraditório é bom. Agora, como a gente aproveita o contraditório positivamente, hein? Sem tretar, sem brigar com a sogra, com o cunhado, com o vizinho, com o chefe, mesmo mantendo as diferenças. Onde é que está o segredo dessa comunicação forte, nutritiva, positiva, Flávia, dentro dessa sua experiência, você que lidou com tantas comunidades, tantos coletivos, com pessoas, você lida assim nas suas mentorias com pessoas de grande poder pessoal, o que é muito importante, mas ao mesmo tempo é esse vigor. Como é que você combina isso para auxiliar as pessoas que entram enroubadas aí, depois falam, puxa vida, melei minha relação, compliquei a minha vida só porque eu disse aquilo. Como é que a gente faz isso, hein? Olha, eu acho que se eu tivesse a fórmula pronta, né, assim, eu estava milionária, né, eu ia vender ela em potinho nas prateleiras do supermercado, e nas farmácias, como nootrópico de boas relações, né? Mas eu acho que existem dois tipos de relação e dois tipos de relação emocional que a gente precisa prestar atenção, né? De uma forma geral, quando a gente fala de treta familiar, ela é muito mais difícil de lidar, porque a gente coloca o parente mais próximo, né, a pessoa que a gente ama, num lugar, né, num palco, que essa pessoa perdoa tudo. Isso não é verdade. E as relações, elas se esvaem, mesmo em relação pai e filho, mãe e filho, entende? Elas se rompem, porque a gente coloca a relação nessa posição que não é real. Né? Quanto mais intimidade, mais o outro tem que perdoar a gente. Mais intimidade, mais o outro tem que amar do jeito que a gente é. Isso é só uma ilusão. Né? As relações, quanto mais íntimas, mais difíceis são. Justamente por essas ilusões que a gente causa, né? E que a gente cria a partir do ser humano íntimo, né? Então, acho que as relações familiares, elas são muito mais difíceis quando existe divergência. Por esse motivo. Quer dizer que tem que tomar cuidado daquilo que todo mundo fala, eu boto fé porque é amor incondicional, então eu posso tudo que a pessoa vai perdoar, vai aceitar, porque teoricamente existe uma segurança no amor incondicional. Mas respeito é o mesmo jeito, o coração fica ferido, emocionalmente a pessoa se sente mal, né? Um pai, um filho, um marido, uma mulher, por causa de uma comunicação desastrada, ainda que você tenha confiança na pessoa, que ela conheça o seu caráter, que você não está falando aquilo por mal. Quando a pessoa diz que não vai falar por mal, olha, já está falando. Já. Quer dizer, então não acredite no amor incondicional como licença para você ser estúpida, é isso? Mesmo pai e mãe, a única coisa que difere é que pai e mãe não pode te abandonar, ele não pode deixar você lá e ir embora, entendeu? Falar, se vira, né? Ele tem a licença poética de te deixar de castigo, né? Tipo, eu não quero falar com meu filho, não, entendeu? Mas ele não tem como falar, essa pessoa não pertence à minha história, né?
Eu sei que é um assunto complicado, mas até as pessoas que estão presas com assassinos, eles têm pai e mãe também, e muito provavelmente os pais, apesar de não concordarem com o que ele fez, amam como filhos, né? Então, existe uma delicadeza muito grande nas relações familiares que a gente acaba perdendo por colocar num patamar ilusório, né, de relações humanas, né? Agora, do lado de fora, né, da família, no meu caso, por exemplo, como você citou, né, de fazer mentorias, palestras, né, tem palestra que sempre tem alguém que vai querer te ofender ou denegrir o seu trabalho ou diminuir o seu pensamento, né. Eu sou, assim, eu tenho uma personalidade mais ácida, né, assim, então eu brinco com brinco comigo mesmo, com a minha própria história, né. Então eu brinco com algumas acidezes, assim, de coisas que eu acho que vale a pena, mas no geral, as piadas inteligentes, elas trazem também reflexões, né, elas trazem reflexões, mas quem normalmente é o hater presencial ou o hater virtual, né, ele não te dá o direito de defesa, ele só está ali para te perturbar, ele não te dá o direito de defesa, né. Eu acho, eu vou até citar uma coisa interessante, assim, que tem até no Netflix, né, que é a história do Woodstock de 1999, o caos que foi, a destruição, a violência, né, e a ideia que eles tinham de replicar um Woodstock de 69, né. Eu citei isso, eu não sei se você se lembra, mas eu tive uma empresa de eventos gigante, era a maior da América Latina, ela era muito grande. Sim. E eu fazia grandes eventos mesmo, né? O line-up que está no Woodstock foi um line-up que eu fiz aqui no Brasil, é muito parecido no Close Up Planet, que foi bem antigo isso. E eu não tive nenhum problema de agressão, mas era um line-up hardcore, né? Naquela época a gente tinha um rock mais pesado e tudo tal, né? Então é um line-up até bem parecido, mas era de horas, não era de dias, né? Isso difere muito também. Mas eu tô falando isso porque existe essa ilusão do paz e amor como ele era, né? O paz e amor, ele é no presente. É muito difícil a gente... Eu nunca tenho como replicar Buda. Eu posso hackear Buda, que é o que eu faço, mas replicar Buda eu não consigo. Entende? E replicar o paz e amor de épocas também não existe. Então, eu acho que a gente diminui atrito e a gente diminui conflito estando presente. No momento que você está presente, você está naquele local, você consegue ser contemplativo, você consegue perceber como as suas emoções estão vivendo. Não dá para você replicar um modelo de emoção, sabe? Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se respeita, mais a gente tem vontade, de fato, de ter relações, a gente consegue minimizar os conflitos. Os conflitos, eles não acabam, né? Eles podem ser transformados em alguma coisa. Um conflito é uma tensão muito grande entre um relacionamento, dependendo da tensão, ela vai acabar. Vai acabar. E o conflito a gente pode entender, se a pessoa tiver esse discernimento, essa serenidade, o conflito é natural, a gente vive de conflitos, que são diferenças, de diferenças, né? São contraditórios mesmo, diferenças. Então são posições diferentes. Então se você fica só na sua posição, porque você acredita na superioridade, das suas convicções, por qualquer tema, e a outra pessoa também, não se chega a lugar nenhum. Então cada um fica fechado no seu tema, no seu valor, por causa da sua visão. E esquece-se o quê? O principal. A gente está procurando o quê mesmo? Qual é o princípio? A gente está fundando. Qual é a premissa da nossa discussão? Por que a gente começou a conversar, né? A gente quer chegar onde mesmo? Então, às vezes, o que complica é que não chega a lugar nenhum e fica só as posições na mesa ou no bate-boca entre pai e filho, na empresa e tal. E ninguém consegue reorientar a conversa,
é uma prática importante essa de se desenvolver, tudo quanto é organização. Nós temos aí umas práticas que a gente adota, né? A investigação apreciativa, a escutativa, a comunicação não violência, mas é tudo baseado, olha, onde é que está a nossa questão, a premissa, e aí orientar. É importante as posições, claro. Essas diferenças são saudáveis, é dessas diferenças que a gente tem conflitos, olha, interesses chocantes. Agora, onde é que tem o ponto de encontro? A gente tem que sempre fazer essa pergunta, onde é que está o ponto de encontro? Onde é que a gente converge? Onde a gente diverge está claro, normalmente. Agora, onde é que é o acerto? Por isso que eu acabei citando o Woodstock, porque assim, o mesmo cara que produziu em 69, produziu em 90 e produziu em 99, né? Foi o mesmo cara. Então, ele na verdade, ele queria trazer essa ideia de 69. E eu acho que ali um exemplo muito, muito claro do porquê que o conflito existiu. Não foi o LANAP, não foi ser 99. Foram interesses diferentes e não perguntar exatamente o que o público estava querendo ali. E, na verdade, o público que estava ali era diferente de 69. Eles queriam rock pesado. Né? E eles queriam curtir aquele momento. Então, eles tinham que comer, eles tinham que dormir, eles tinham que tomar água, e não tinha nada disso. Então, criou-se um centro de guerra, porque o básico foi minimizado. Qual que é o básico? Você poder comer, você poder dormir, você poder se alimentar, tomar água, e lá, no caso, você poder se divertir assistindo uma banda de rock pesado, entende? E eles tiraram o básico do ser humano, né? Que o básico, dormir, comer e beber água. Não, e o curioso disso é que os festivais de 69 e 70, eles eram rudimentares, não existia ainda estrutura para esses big shows e eles eram um caos. Mas as pessoas não estavam no caos. Então, não existia uma grande condição técnica, mas se produziu grandes histórias. Aqui no Brasil a gente teve o Iacanga, que também, o músico, o João Gilberto quis ir Iacanga no meio da lama, o Gilberto Gil, porque era importante para o artista estar ali naquela experiência que era até espiritual de estar junto, que era dentro do mesmo clima do Woodstock. Quando você vai para Mega Show, que é tudo uma estrutura, mas é outra demanda social, humana, então, espiritual. As relações são essas. São demandas do momento, sabe? É muita ilusão, assim, né? Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que falou assim comigo, como é que é a sua experiência espiritual? Eu falei, a experiência espiritual, ela não é sozinha também, né? Porque eu já quis ficar no Nepal e em algum ashram que eu pudesse ficar, que fosse da minha linhagem, e eu queria ir lá, e até hoje ainda brinco, né, que um dia eu vou encostar num morro e vou ficar lá, entendeu? E aí o meu próprio guru mesmo, na época, ele falou, a vida espiritual, ela é uma vida local, então às vezes é da onde você nasceu, né, ou então da onde você está nesse momento, por isso que ela é local. Onde você está, você tem que ter uma vida espiritual, né, então, às vezes eu me pego, assim, querendo me recolher cada vez mais, porque eu já sou mais recolhida mesmo, né, eu sou mais intimista, eu leio muito, eu fico muito na casinha, né, e às vezes eu me pego prestando atenção nisso, porque eu não tenho como me relacionar com o mundo, me relacionando só com a minha espiritualidade, só com o meu conhecimento, só com o que me interessa, né, porque tudo bem que o que me interessa ao ser humano, porque eu me interesso por gente, eu estudo gente o tempo inteiro, né, as melhores práticas de convivência humana, mas como que eu vou fazer isso sem conviver? Como que essa prática ela vai ser melhor elaborada se eu não estiver no meio dos conflitos também? Eu não gosto de conflito. Eu não gosto de conflito. Como é que... Não me sinto Jesus bem, Cristo, não é uma coisa. Como é que Jesus Cristo, Buda, Maomé teriam feito a sua obra se não ali, no meio dos conflitos, das pessoas, das diferenças, não existiria. E deram para a gente caminhos de espiritualidade ativa, né, atitudes, né, e mensagens fortes, conceitos. É isso aí, não dá para ser... É bom a gente ter essa conexão. Importante que você falou do estar sozinho, mas é com o outro que a gente completa esse ciclo.
Sabe uma coisa interessante que eu percebo também? Eu não sei se era porque eu era muito jovem, ou porque eu amadureci, ou porque, assim, eu fiz uma pós-graduação em mediação de conflito, e até hoje eu estudo muito sobre isso, né? Principalmente pelo ponto de vista neurocientífico, como é que eu consigo melhorar o meu cérebro, né? Para eu poder ter boas relações também, e não só as minhas emoções, né? Mas eu era muito mais conflituosa. Porque, na verdade, uma mente curiosa, ela é conflituosa, na verdade, porque ela pergunta por que o tempo inteiro. Entendeu? Mas por quê? Né? Por que você pensa assim? Por que isso, né? E é uma coisa que, para mim, era muito importante saber como o outro pensava e agia, se comportava. Eu já me coloquei em situações muito perigosas, porque eu era muito curiosa. Bom, então, eu queria saber como que aquilo funcionava, sabe? Você é um exemplo aí para a gente até voltar aqui para o lance da comunicação. Uma pessoa inquieta, uma pessoa que está cobrando de si mesma, então, às vezes, ela tem uma exigência muito grande consigo. Então, ela coloca essa exigência para o outro, ela vai perguntar por que você pensa assim, por que você está fazendo desse jeito? Isso gera um desconforto no outro também, e o outro não está preparado para esse desconforto que é seu. Aí que entra um pouquinho de gestão do outro, de falar, peraí, eu não posso virar essa página com essa pessoa, eu preciso entrar na didática, eu preciso entrar por um outro caminho, e assim construir uma comunicação nutritiva, porque a gente já entendeu, todos os educadores, todos os mestres, os gurus já sabem que não se abre a cabeça de ninguém com um machado para aprender alguma coisa, a menos que seja um machado... Né? Até isso aqui não é meu, né? Um memezinho. Você não consegue abrir uma cabeça de uma pessoa com um machado, a menos que seja um Machado de Assis. Aí, sim. Eu não sei, eu acho que eu percebo assim na minha maturidade, talvez também no conhecimento que eu fui adquirindo, né, na gestão de conflitos, e eu acho que também até no olhar mais amoroso da vida. Assim, aprender a se apaixonar pela vida foi um grande exercício para mim, sabe? Sempre. Eu sempre fui muito apaixonada, assim, por tudo. Eu sou uma pessoa apaixonada, isso é um problema também, porque o apaixonado, ele transborda, né? Ele tá sempre transbordando, né? Você é que nem que eu também sou assim que nem que você. Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonada. E eu acho que a maturidade, talvez você tenha percebido isso também, a maturidade não é de idade só, acho que é a maturidade do conhecimento, da experiência de conviver, da experiência de viver, né? Me trouxe um silêncio, assim, muito interessante também, sabe? Então, muitas vezes no conflito, eu me silencio. Não porque eu quero me calar, porque às vezes o silêncio, ele é curativo. Sabe? Eu brinco que a minha varanda interna hoje, ela é quase que uma mata amazônica, assim. Antes era um lugarzinho, um espacinho que eu ia dentro da minha mente, ficava ali esperando passar. Agora é uma Amazônia mesmo dentro de mim, e eu consigo ficar ali silenciada até que o conflito estabeleça um novo caminho, sabe? E às vezes não acontece também, né? Eu acho que ter essa maturidade, essa sabedoria e essa amorosidade também, que nem todas as pessoas você vai conviver, não são todas as relações que são boas para você. Existem os narcisistas, né, os masoquistas, né, os sociopatas, a gente encontra com eles todo dia, né? Com essas pessoas é muito difícil se relacionar. E com o super bonzinho também, né, que é aquele que eu falo que é a voz de gnomo, né, que eu tenho antipatia da voz de fada e voz de gnomo. Oi, como você vai? Você sabe que aquilo não é real, entende? Você sabe que aquilo é uma construção, né? Então, eu tenho muito medo desses extremos, né? Então, eu consigo hoje me preservar um pouco, né, diante de relações que eu acho que podem gerar um conflito que vão me deixar muito desconfortável. Entendeu? Você falou uma coisa, me sugeriu aqui um tema para a gente num outro papo, que é os quietos. A revolução e o papel dos quietos, o que eles representam. Mas aqui a gente tem aqui da nossa conversa, que começou pela comunicação das tretas, quer dizer, cada um, você falando da sua experiência pessoal, da leitura que você tem aí do mundo,
a gente tem que conhecer a nossa própria ebulição, o nosso jeito de ferver, que isso é próprio, então não dá para entregar para o outro, você não sabe que temperatura está o outro, porque isso pode gerar conflitos. E aprender isso aí, ao se conhecer, saber como é que é o seu poder pessoal, a sua própria inquietação, que difere da do outro, mas de qualquer maneira tem que achar um ponto de convergência para que as conversas e as posições, o poder pessoal de um, ou a extrema convicção do outro em determinado tema, da religião, a política, a sexualidade, a sociedade, a gestão, não sejam um motivo de conflito daqueles que não levam a nada, porque esses é que machucam as pessoas, que separam as pessoas e anulam o poder, porque na verdade tem dois poderes ali que precisam se unir. Então acho que o nosso papo de hoje fica por aí. Ô Flávia, a gente fala muito aqui, não fala nem sempre aqui, vende, vamos dizer assim, vou usar a palavra vender aqui, tem o IDHL, tem os cursos, quem for procurar a Flávia, entra lá no LinkedIn, entra no Instagram, acha a Flávia, conta pra gente aí como é que tá a sua vibração e vamos embora. Olha, a minha agenda, eu acabei de abrir a agenda de novo para mentorias individuais, eu abro no primeiro semestre, no segundo semestre, então tá aberto agora, são poucas pessoas que eu atendo, né, então eu só atendo 8 pessoas por ano. Então, está aberto de novo agora, só vou atender 4 pessoas até o final do ano, isso para as mentorias individuais. A equação está aberta com um descontaço, assim, porque a gente está com uma bolsa da Google, então quem quiser entrar também, o link está aí, na tela, e para me contratar, eu acho que a melhor maneira mesmo é ou pelo Insta ou pelo LinkedIn, e claro, né, no meu site tem lá o contato para você falar comigo, que é o idhl.org.br. Então eu vou deixar os links todos aí, se vocês quiserem falar comigo, é só dar um toquezinho, aproveita que só tem 4 lugares para mentoria individual até o final do ano, hein? Flávia, obrigado, feliz dia novo para você. Obrigada. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.